Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canadá Update. Para você, imigrante que vive aqui no Canadá, nós vamos trazer toda semana informações do governo canadense que vão te ajudar a viver com qualidade de vida no país. Eu sou a Renata Nogueira, residente permanente, vivendo aqui no Canadá. Eu sou Joyce Moraes, cidadã canadense e brasileira e também vivo aqui. O tema do podcast de hoje é com relação aos benefícios que o governo canadense oferece para os imigrantes brasileiros durante a pandemia. Joyce, conta pra gente como é que tá o cenário do Canadá nessa pandemia. Então, Renata, o Canadá está em 23º lugar em contaminados no ranking mundial. Isso gira em torno de 1 milhão e pouco de canadenses, né? Que foram diagnosticados. O que dá uma média de 1,9% da população. O que, se você avaliar, é um número mundialmente baixo. Mas o Canadá, o governo canadense se preocupa muito com isso, uma vez que é um país que se preocupa muito com a saúde, com o bem-estar do imigrante e do canadense que vive aqui, né? O Canadá, ele adotou medidas de segurança, várias medidas de segurança e de controle, como, por exemplo, se a pessoa vem como visitante ou se viaja dentro mesmo do próprio país, de uma província para outra, eles pedem que, no aeroporto, por exemplo, que você dê os seus dados, onde você vai ficar, as informações, tudo direitinho, eles vão fazer um cadastro e depois eles vão te levar para acomodações do governo. Nessas acomodações, você vai apresentar, antes de ir para a acomodação, detalhe, você tem que apresentar o exame de que você não tem a Covid, tá? Depois você vai para essa acomodação, você vai ficar aproximadamente 3 dias nessa acomodação e lá você vai realizar um novo exame, que é o PCR, que é aquele exame mais completo. Você vai fazer o exame e, dando negativo esse exame, o governo te libera para você ir para o seu endereço, o endereço que você indicou para o governo, tá? Porque eles vão controlar, saber se você realmente foi para lá e se você está terminando o isolamento de 14 dias, tá? E detalhe importante, toda despesa dessas acomodações e do exame é por conta do visitante. Então fiquem atentos, né? Alguém que desejar vir para cá, já fique ligado de incluir no seu prazo 14 dias de isolamento, mais aproximadamente uns $2.000 de gastos de acomodação e o exame. Joyce, conta pra gente como foi a sua experiência vindo para o Canadá, do Brasil para o Canadá, no ano passado, no meio de uma pandemia, né? Você veio para cá em julho e conta pra gente como é que foi. Gente, foi uma experiência totalmente, assim, atípica, tudo diferente. Os procedimentos dentro do aeroporto, todos de controle, né, de higiene, o máximo possível. O sistema de bordo, né, o trabalho de bordo da aeronave foi completamente diferente, né, do que nós estamos acostumados. As pessoas se comportaram de maneira completamente diferente, né, todo mundo muito assustado com tudo. Então, para mim, assim, foi uma experiência diferente. Primeiro que, quando eu já estava com tudo pronto para vir, e eu já ia comprar a minha passagem, os Estados Unidos fechou as fronteiras e aí eu falei, meu Deus, como eu vou embora para o Canadá? Mas graças a Deus, de tanto a gente pedir ajuda aos políticos, eu mesma entrei em contato com alguns políticos daqui do Canadá, para que eles liberassem os canadenses, para que os canadenses voltassem para casa. Então, finalmente, o governo canadense conseguiu esse voo exclusivo e nós viemos para cá, podemos voltar para casa, né? Para nossa casa aqui, a nossa Canadian Land. E então foi um momento bem tenso. Quando nós chegamos no aeroporto, eles tinham um QR Code e você baixava ali um aplicativo onde você colocava todas as suas informações, onde você ia ficar, quantas pessoas estavam com você, fazia um cadastro individual de cada um. Então eu fiz do meu filho e da minha filha, colocando o endereço tudo certinho.
Então, assim que eu cheguei em casa, assim, no dia seguinte, o governo canadense me liga, um oficial me liga para saber se eu estava em casa cumprindo devidamente o isolamento. E detalhe, eles ligam individualmente para cada um que você cadastrou. Então, eles não me ligavam querendo saber dos meus filhos. Eles ligaram para mim, depois ligou para o meu filho, depois ligou para minha filha. E assim foram durante esses 14 dias, eles tiveram um controle bem certinho de que se eu realmente estava cumprindo o isolamento. Porém, hoje, como eu disse, tem essa exceção agora de ficar no hotel, né? Então, o visitante que vem para cá tem que estar ligadinho que tem que ter uma reserva a mais de $2.000 e 14 dias de isolamento. Ô Joyce, você poderia nos dizer se o governo canadense tem alguma política de saúde e de prevenção para os imigrantes brasileiros? Então, o governo canadense, ele trabalha com medidas de isolamento, lockdown e higiene. O governo canadense não trabalha com remédios, com prevenção, com remédios, com medicamentos, né? Assim como alguns países, e o Brasil tem trabalhado dessa maneira. Então, eles fazem campanhas constantes nas rodovias, nos comércios, onde você passar, de higiene. Eles instalaram, Renato, que eu acho bastante interessante, você já deve ter visto, né? Instalaram pias em alguns comércios, pias com sabão, para a pessoa já lavar as mãos antes de entrar nesse estabelecimento, né? E tanto os comerciantes quanto o governo têm feito muito para ajudar as pessoas que estão aqui. As medidas mesmo, protocolos de higiene são feitos aqui rigorosamente. Inclusive, eles têm um controle da quantidade de pessoas que entram nos comércios. Fica um funcionário lá na frente, né, das lojas, esse mesmo funcionário que te lembra de higienizar as mãos e que higieniza, né, o carrinho ou a cestinha que você for usar. Ele tem um aparelho onde ele controla a quantidade de pessoas que entraram e que saíram. E eles, com esse controle, as lojas não ficam superlotadas, o que é bastante interessante. E o governo canadense, é sempre importante a gente frisar isso, que essas questões de higiene do governo já são questões inerentes à cultura canadense, né? Mesmo antes, né, eu já moro aqui há, sei lá, minha convivência com o Canadá, a idade do meu filho, são quase 17 anos, né? Então, durante esses 17 anos, eu sempre acompanhei campanhas, né, na época que muda a temperatura, que tá muita virose, né, muita gripe. O governo sempre faz campanhas de higiene durante esse período, para que as pessoas não fiquem contaminadas, né? Então, assim, eles têm uma política aqui de sneeze sleeve, que é quando você for espirrar, você não fazer aquele né? Você pega na manga da sua camisa, ou você anda com Kleenex, né, um lencinho na bolsa, para você poder espirrar e né, não espalhar a virose. E a cultura também do álcool gel, né? A gente acha álcool gel para comprar aqui em qualquer lugar que você for. As pessoas já têm o hábito de andar com vidrinho de álcool gel já pendurado nas bolsas. Então isso é inerente à cultura canadense e é um dos fatores do Canadá estar controlando a disseminação, né, da Covid aqui. Ô Joyce, conta pra gente a experiência de ter um filho, né, ter um filho adolescente aqui nas escolas e ter uma filha também com 7 anos aqui na escola no Canadá durante essa pandemia. Como é que as escolas estão tratando esse tema? Como é que as escolas estão se posicionando? Enfim, como é que está sendo o dia a dia dessas crianças? Então, isso é uma pergunta até interessante, porque as escolas e a parte de controle das escolas se preocupa muito com a saúde mental das crianças, né? Então, isso é algo que eu tenho admirado muito aqui no Canadá. Mesmo com novas políticas de isolamento, igual nós estamos vivendo hoje, em função de uma variante que veio para o país, e nós estamos vivendo um shutdown completo, onde tudo isolado, só o essencial está aberto. E eles ainda acreditam
na possibilidade de manter as crianças na escola. Então, isso é algo que eu recebi uma carta até ontem, né, da escola, alegando que eles estão muito preocupados com a saúde mental das crianças, então eles estão tentando manter as crianças na escola para que elas não fiquem totalmente isoladas, já estão isoladas de tanta coisa, né? E a educação é algo que é prioridade aqui no Canadá e isso tem me feito admirar ainda mais o país. E você teve até uma experiência bem interessante com a sua filha, que assim, durante a troca de estação, né, do outono para o inverno ou do inverno para a primavera, agora as crianças tendem a ficar com um leve resfriado, né? Então conta pra gente como é que acontece isso no meio dessa pandemia e como as escolas têm se posicionado com esse tipo de situação. Então, Renata, é loucura. É loucura. A Lia sentiu uma dor de cabeça na escola em função de gripe. E eles me ligaram, eu tive que ir lá buscar ela. E já me entregaram uma carta para fazer todo o procedimento eles chamam aqui de screening. Você entra num site do governo e coloca lá os sintomas e aí lá embaixo sai, realmente essa criança não está com sintomas de Covid. E só depois de feito esse procedimento, ficar 2 dias com ela em casa, que ela pode voltar para a escola. O que de fato faz todo sentido, né? Porque é uma preocupação para que as outras crianças também não sejam contaminadas. Agora, detalhe, essa questão de preocupação com viroses, isso já é de longa data. Porque o meu filho, quando frequentava o daycare, se ele tinha uma gripe, ele já me ligava e falava, volta para casa. Volta para casa, cuida da gripe, depois você traz ele de volta para a creche, né? Então, isso, como eu disse, já é inerente à cultura canadense. Então, nós mesmos que vivemos aqui, então assim, se a gente sente qualquer resfriado ou qualquer sintoma, mesmo não estando com Covid, a gente sempre procura ter a certeza que não é o vírus, né? Então, conta também que você e toda a sua família fez o teste da Covid aqui. Sim. Exatamente porque a gente fica com esse cuidado por ter criança, por a criança estar em contato com outras crianças, então isso é bem importante, você se cuidar e cuidar do outro também. Sim, porque a acessibilidade ao exame aqui é fantástica, é muito fácil. Você entra no site, faz o cadastro, né, eles já marcam no mesmo dia, você já vai lá, faz o exame, volta para casa, daí é umas 36 horas mais ou menos, o resultado já sai. Então, como a minha filha estava gripada e eu muito gripada também, nós decidimos todo mundo fazer o exame para não ficar com essa dúvida, porque já que é tão fácil fazer o exame, né? É desagradável fazer o exame, mas é fácil. Então, nós fizemos, foi uma experiência bacana, eu pude ver que o sistema de prevenção aqui está funcionando bem, né? Então, em 36 horas eu vi o exame, todo mundo negativo, todo mundo livre, tranquilo, podendo viver a vida normal. Então, você aí que tem alguma dúvida, que tem algum sintoma, e tá em casa com dúvida, assim, é super fácil você fazer o exame e ficar com a consciência tranquila. Exatamente, gente, não deixa mesmo para depois, porque o governo facilita muito para o imigrante, facilita muito para o imigrante brasileiro, e que seja o imigrante que for, entendeu? Independente do seu status no país, você procura saber, porque o exame é disponível para todo mundo que vive aqui no Canadá. Pessoal, para vocês terem ideia, aqui o Canadá, o território canadense, ele é dividido em 10 províncias. Né? Então, Joyce, conta pra gente como é feita a administração, se tem estratégia do governo, que a estratégia é diferente para cada província. Conta pra gente como é que funciona isso, né? Para as pessoas saberem que eu moro na província de Ontário, e se eu posso entender que é a mesma estratégia para Alberta, enfim, conta aí um pouco
dessa diferença por província aqui no Canadá? Então, Renata, o Canadá é dividido em províncias, como você disse. Então, cada província, além dos benefícios ou das estratégias que o governo federal utiliza, cada província tem a sua estratégia de acordo com os interesses e de acordo com a realidade de cada região, né? Então, eu vou dar, por exemplo, o exemplo das duas que estão mais acima, assim, com maiores números de casos da Covid, até mesmo porque são uma das mais populosas, né? Que é Ontário e Quebec. Então, por exemplo, o Quebec, a província do Quebec, teve medidas de segurança mais flexíveis. Protocolos de higiene iguais, determinados pelo governo federal, eles foram usados em todas as províncias, né? Porém, cada província tem, às vezes, um sistema de saúde individual, cada um é de um jeito. Quebec foi mais flexível que Ontário. Ontário já foi mais rígido. No entanto, o sistema de saúde da província do Ontário é um sistema 100% público, pertence ao governo. Já no Quebec é um sistema de saúde parcialmente público. Então, a preocupação do Ontário em contaminados foi muito maior do que a do Quebec, né? Então, aqui, as medidas aqui, porque eu moro na província do Ontário, tá, gente? A província do Ontário, ela teve procedimentos mais rígidos que a província de Quebec. Mas hoje, em função dessa nova variante que surgiu na província do Ontário, e como o Ontário faz divisa com o Quebec também está com procedimentos mais rígidos agora para a contenção dessa nova variante que chegou aqui. E quando a gente pensa assim, tamanho de cidade, né? Nós hoje moramos em Aura, né? Então, quando a gente pensa assim num tamanho de uma Toronto da vida, onde tem milhares de imigrantes, então, assim, se pensa muito numa contenção e em políticas e regras muito mais rígidas. Com certeza, porque a população é muito maior, né? O fluxo de gente que trabalha é muito maior, né? E nisso aumenta-se a necessidade as necessidades dos comércios essenciais estarem funcionando. Então, para que os comércios essenciais funcionem seguindo rigidamente os protocolos de saúde, é necessário ter um controle mais ativo. E o governo tem feito esse controle, tanto que ao anúncio dessa nova situação, eles já tomaram medidas já mais rígidas para que para que as pessoas vivam com qualidade, né? A preocupação é sempre a população. Tá, então, só para a gente voltar um pouco para importância do imigrante, né, brasileiro que vive aqui no país, e a preocupação do governo nesse cenário, né? Então, conta pra gente, Joyce, o que realmente o governo busca nesse auxílio ao imigrante, para que o imigrante consiga viver esse período de pandemia com mais qualidade de vida, enfim, só para a gente ratificar que isso é extremamente importante aqui nesse momento. Sim, o governo ele trabalhou com alguns benefícios, né, Renata? Um plano emergencial, né? Porque muitas pessoas ficaram sem trabalhar, né? Pessoas foram demitidas, pessoas foram doentes, pessoas ficaram doentes, os filhos não foram para a escola durante um prazo muito grande, então muitas mães, muitos pais não puderam trabalhar, tiveram que se adaptar ao home office, o que trouxe despesas para dentro da própria casa, né? Comércios que tinham ainda que pagar aluguel, mas estavam fechados por não serem essenciais. Então a crise veio, né? E o governo criou um pacote de benefícios para ajudar esses imigrantes que passaram por essa situação. Muitos autônomos tiveram que parar de trabalhar ou tiveram sua renda reduzida, né? Então,
Mães que tiveram que ficar em casa porque os filhos não podiam ir para a escola. Exatamente. Então, mães que trabalhavam e que deixaram de trabalhar para ficar com os filhos. Sim, as mães, e não só mães como pais também, né? Então, foi necessário a criação de um pacote de benefícios. Logo no início da pandemia, o governo criou um pacote, eu vou pegar aqui na minha colinha aqui para ler o nome dele para vocês, que é o Canada Emergency Response Benefit. Esse foi o primeiro pacote que o Canadá lançou, que era para as pessoas que foram mandadas, pessoas que foram demitidas, né? Pessoas que eram autônomas, né? E tiveram sua renda reduzida. Foi também, esse pacote foi para pessoas também que tiveram que ficar em casa para cuidar de alguém que estava doente ou que estava contaminado pela Covid, né? Então, esse pacote inicialmente ele dava um valor de $2.000, para a pessoa que preenchesse os requisitos, né, determinados pelo pacote emergencial. Então, neste pacote, a pessoa iria aplicar para receber esse benefício durante 6 meses. E esse auxílio, ele foi substituído por outro, que eu vou ler o nome para vocês aqui. Ele foi substituído pelo Canada Recovery Benefit. Aí houve uma mudança. Qual foi a mudança? A pessoa vai receber $1.000, só que $1.000 já com as taxas do imposto deduzido. Então ele vai para $900. Você vai receber esse benefício a cada 15 dias. Então você vai aplicar para esse benefício e vai receber ele um período de 15 dias. A sua situação não mudou. Você continua desempregado, você continua tendo que ficar em casa para cuidar de alguém que precisa. Seu serviço como autônomo está parado. Você vai lá e aplica de novo para mais 15 dias. Então, durante um prazo máximo de 13 semanas, tá? E esse benefício está válido até setembro desse ano. Então, fica ligado aí, ó. Você, imigrante brasileiro, que preenche todos esses requisitos aí, você tem disponibilidade para aplicar para esse benefício, tá? É o Canada Recovery Benefit, right? Right, Hannah? Right. Certo. Então, esse é o benefício que você tem direito de aplicar, né, para te dar uma ajuda de custo. Outro benefício também, que eu achei bastante interessante, que o Canadá oferece, é uma ajuda também. E detalhe, todos esses benefícios que nós estamos falando são benefícios do governo federal, tá? Então, qualquer província onde você estiver, você pode aplicar para esses benefícios. O próximo benefício que tem é o Canada Emergency Wage Subsidy. Esse benefício, olha que bacana, Renata, ele é para empresários. Por quê? Com a Covid, os empresários tiveram que dispensar muitos funcionários, né? E isso foi, infelizmente, consequência dessa pandemia. Então, o que esse benefício facilita? Ele vai ajudar ao empresário que mandou, que ele é um incentivo para o empresário trazer esse funcionário de volta. Então, o governo dá oferece essa possibilidade de você recontratar aquele funcionário que você demitiu. Então, você, funcionário aí que foi demitido também, procura saber lá com a sua empresa se ela teve acesso a esse benefício e se você pode voltar para a empresa, né? E é uma oportunidade que o governo dá das pessoas continuarem trabalhando. E você, que é imigrante, que tem sua empresa aqui, também busca saber como você pode ter esse benefício para trazer esse funcionário novamente. Exatamente, porque essa preocupação de manter todo mundo trabalhando, né, de cuidar também não só da parte financeira, mas da saúde mental das pessoas, porque ficar em casa isolado é complicado, né? Bem complicado. Então, gente, fiquem atentos, porque o governo, ele quer sempre ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Outro benefício que tem, vou ler na minha colinha aqui, é o
Canada Recovery Caregiving Benefit. Esse benefício é muito bacana. Esse é para as mães, né? Para as mães e também para as pessoas que têm que cuidar de uma pessoa que precisa de um cuidado especial. Você não pode sair para trabalhar porque você tem que ficar em casa com seu filho, ou você tem que cuidar de uma pessoa que necessita mais atenção. Tá? Esse benefício é pago no valor de $450, já com os impostos deduzidos. Ele é pago para uma semana. O prazo dele é de 38 semanas. 38 semanas. Então, você aplica para uma semana. A situação continuou, reaplica. E assim vai até o período de máximo de 38 semanas. Esse benefício também está válido até setembro de 2021. E é sempre importante a gente estar ligado nisso aí, porque as informações elas vão atualizando. Elas vão atualizando constantemente, tá? Outro benefício que muito bacana, esse também para os empresários, tá? Que é sobre o aluguel, Renata, né? É uma ajuda nas despesas de aluguel, não só para empresários, como para para caridades, né? Para as fundações, ONGs e para igrejas, né? Quem mexe com organização não governamental. Então, eles dão uma ajuda de custo para as despesas de aluguel, tá? Então, é importante você também estar ligada nisso aí. E o último benefício que existe é o Canada Recovery Sickness. Esse benefício é para você que teve a Covid, né? Você que teve a Covid ou que é uma pessoa que tem doenças pré-existentes, né? E que pode se contaminar muito facilmente com a Covid, né? Então, esse benefício também vem para ajudar o imigrante brasileiro a viver com mais qualidade aqui no Canadá. Então, esse benefício, ele é pago no valor de $450, tá? No período também de uma semana, ele pode ser prorrogado para 4 semanas, tá? E ele também está válido até setembro de 2021. Tá? Então, esses foram os planos de benefício que o governo federal trouxe. Então, assim como nós explicamos que o país é dividido em províncias, né? Cada província também tem um pacote de benefício de acordo com a realidade de cada situação, de cada região e de cada província. Então, fiquem atentos também a sua província, a imigrante. Fica atento e vê se ele tem algum benefício além desses que o governo federal oferece. Ô Joyce, só para quem está em casa entender melhor, esse pacote de benefícios do governo, ele é válido para qualquer imigrante que vive aqui no Canadá? Então, Renata, excelente pergunta. Ele é sim para todo imigrante que preencher os requisitos que estão todos pré-determinados no site do governo para cada plano. Então, se você, imigrante, quiser mais detalhes sobre isso, é necessário que você siga rigorosamente a lista que lá está e ver se você se enquadra para cada um desses planos de benefícios que o governo lançou. Isso vale para os brasileiros que estão legalizados no país e os que não estão legalizados. Não. Esses planos são para brasileiros legalizados no país. Se você tem o seu PR Card ou a sua cidadania, você pode entrar no site e verificar. Agora, existem algumas ajudas que o governo tem fornecido para quem vem com Work Permit, quem tem autorização para trabalho aqui. Se você veio para estudar e ficou agarrado aqui, então cada situação tem o seu benefício. No entanto, se você é um brasileiro que não tem os documentos, aí é necessário que você procure uma dessas ONGs não governamentais que existem no país, em todo o país.
Então, Joyce, para o imigrante brasileiro que quer ter acesso a essa informação, que quer ter acesso a esse pacote de benefícios do governo e se informar mais, né? Qual é o passo a passo que as pessoas podem fazer em casa para ter mais informação sobre esses pacotes de benefícios? Então, Renata, para ter mais informações sobre esse pacote de planos, você precisa entrar no site www.canada.ca. Lá você vai colocar a opção inglês ou francês, né? Aí você vê de acordo com a sua província, né? Com a sua fluência. Assim que você entrar no site, você vai procurar a opção COVID-19 Financial. Então, COVID-19 Financial. E lá vão aparecer todos os planos que o governo federal oferece no momento. Muito legal isso, né? Muito legal esse plano para que possa dar mais segurança para que as pessoas possam passar por esse período, enfim, com mais tranquilidade. Né? Então, legal. Para finalizarmos o episódio de hoje, você quer deixar alguma informação a mais para esses imigrantes? Enfim, quais são... As pessoas querem mais dicas aí. Então, fala pra gente o que é que você tem a mais sobre esse tema do episódio de hoje. Você quer fechar com algum tema a mais? Então, eu vou deixar duas dicas. A primeira dica é para você que não tem o documento, não está legalizado no país. Existe um site que chama www.ccrweb.ca. Nesse site você vai na opção Members. Nessa opção vão aparecer várias instituições, tá? Durante todo o Canadá, onde você vai encontrar informações de organizações não governamentais de apoio ao refugiado, ao imigrante não documentado, tá? Então essa é uma dica de ouro para você, tá? A segunda dica de ouro é um benefício, olha que massa, hein, Renata? Presta atenção, você, canadense, tá? Que tá morando fora do Canadá, principalmente ao brasileiro que tem cidadania canadense e está fora do país. Essa dica é a seguinte: você tá doido para voltar para cá, você quer voltar para cá, mas você não tem condições financeiras para isso. Então, olha só, o governo oferece um benefício chamado COVID-19 Emergency Loan Program for Canadians Abroad. O que é esse plano? Esse plano, o governo oferece a você um valor de até $5.000 para você voltar para o Canadá. Então, você que está aí e já está sem esperança, né? Ou tá trabalhando é canadense, tá trabalhando no Brasil e tá passando dificuldade, o Canadá oferece esse benefício. Olha que top do governo canadense. Assim, essa dica é dica gold. É ouro puro. Então, olha só. Você que tá aí no Brasil, é canadense, tá passando dificuldade, precisa trabalhar ou quer voltar para cá, entra no site do governo, no site das embaixadas, no site do consulado canadense, tá lá essa informação lá todinha para você, tá? Então, não deixem de correr atrás dos seus direitos. Você é canadense, não importa onde você esteja, imigrante brasileiro com cidadania canadense. Tá passando dificuldade? Vamos atrás do governo que ele vai te dar uma mão para você voltar para cá ou para você continuar trabalhando aí até que você possa voltar para cá. Né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Canadá Update para residentes. Então, na próxima semana teremos mais um episódio que vai ajudar você a viver com mais qualidade de vida no país. Isso aí, um Até abraço. lá.